Pronto. Agora sim, Pronto. está gravando de novo. É Joana após a tempestade, capítulo 22, fantasias espirituais. Gente, como nós não temos muito tempo, eu vou dar uma lidinha aí eu mesmo, que aí eu dou uma corridinha, tá? Mas a gente vai comentar, sem problema nenhum. Então, lá, fantasias espirituais. Característica basilar, a ausência de fantasias atemorizantes na doutrina de Jesus. Espera aí, vou começar de novo. Característica basilar, a ausência de fantasias atemorizantes na doutrina de Jesus. Tendo como fundamento o amor, toda ela, a doutrina de Jesus, é estruturada na simplicidade que, não obstante a profundeza de conteúdo, não se reveste de qualquer exterioridade aberrante. Olha, se a gente parasse nesse primeiro parágrafo, a gente já tinha discussão para a tarde inteira. Então, é interessante quando ela diz a doutrina de Jesus, ela tem por base, ela tem por fundamento o amor, né? É a base de aquilo que a Simone sempre fala, nós falamos, voltamos sempre ao amor a tudo, amor na sua amplitude de sentimentos, né? E estruturada na simplicidade. Mas ela é tão simples que nós, seres humanos, nós complicamos ela para poder entender. Olha quanta complicação nós já fizemos em nome dessa doutrina cristã. Né? Já criamos ritos, já criamos cerimônias, já criamos cerimonial, já criamos hierarquia, né? O representante de Deus na Terra, o representante de Cristo. Enfim, nós já criamos tanta coisa e ela é tão simples. Ela é baseada, como ele diz, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Eis aí toda a lei e todos os profetas. É tão simples. E fala, mas é só isso? Né? E interessante, e que não tem nenhuma exteriorização. Porque eu fico perguntando, onde é que Jesus pregou? Ele foi lá na sinagoga pregar? Não. Ele pregava onde surgiu a oportunidade. Onde tinha uma multidão, opa, é aqui mesmo. No meio dos pescadores, no meio das mulheres, numa festa. Ele foi no casamento lá, ele pegou, ele foi jantar na casa de Zaqueu, ele aceitou o convite de Simão, lá foi, e ele não perdia oportunidade. E ali, quer dizer, o templo de Jesus foi a natureza, as pessoas, o ambiente que ele viveu. Então, isso tudo é muito simples e não tem nenhum rito. Ele não criou nenhum rito. A gente vê que nós, seres humanos, nós complicamos de tal maneira essa lei que agora a gente tem dificuldade para voltar de novo à sua pureza. É interessante isso, né? Vamos lá. Vindo complementar o ensino dos profetas antigos e dar cumprimento à lei estatuída por Moisés e demais emissários, o corpo doutrinário do Evangelho é constituído de esperança dulçurosa e paz lenificadora. Olha só o corpo doutrinário. Não tem papa, não tem pastor, não tem dogma, não tem nada. Qual que é? Esperança e paz. O amor, esperança e paz. Aí está a base, o alicerce da doutrina de Jesus. Né? E mesmo assim ele veio e falou, eu vim em resposta àquilo que os profetas disseram. Eu não estou negando o profeta, eu não estou negando Moisés, nem nada, não. Eu apenas vim trazer essa... A base da minha doutrina é amor, esperança e paz.
Nenhuma agressão investida alguma apresenta contra causas ou homens, doutrinas ou éticas. Nós não, né, esse negócio de a minha religião é melhor que a sua, nada disso. Isso quem criou foi nós, seres humanos. Ele, inclusive, ele falava, olha, quando ele era desafiado para que ele se contradizesse, tomar, não, o que está escrito? O que é a moeda aí? Ah, é César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Não tem que ficar se preocupando. Não, eu não vim aqui para agredir, para condenar Roma, para condenar. Não, eu vim aqui para ensinar vocês a amar, né? Isso que é interessante. Aqui ele diz, ausculta o infeliz e o anima ao prosseguimento da jornada áspera da evolução. Acompanha o combalido e o soergue para avanço sem desânimo. Ampara o desajuizado, quer dizer, aquele desajuizado, desatinado, e o estimula ao equilíbrio, como que se poderá alçar a vitória sobre as paixões. Eu achei aqui interessante que eu fui procurar no dicionário bem o significado de ausculta, né? Porque a gente sabe, quando o médico fala, vamos, peraí, vou auscultar, pega lá o aparelhinho, coloca lá dentro no ouvido para escutar o batimento cardíaco, o pulmão, né? O que o médico está fazendo? Ele está ouvindo interno, porque por assim só a olho com os nossos ouvidos externos, a gente não escuta como que é o batimento do nosso coração, né? Como que, olha, gente, e agora fazendo um parêntese, é interessante como nós somos barulhentos por dentro, né, Alexandra? Uma vez eu fui fazer um exame, eu não me lembro agora, e o médico falou assim, a senhora está escutando esse barulho? Eu falei, estou. Esse é o barulho que a senhora tem lá dentro da senhora. E eu falei, mas ele falou, olha, a gente, isso é um barulhão dentro da gente, é uma máquina. Ele falou, esse barulho, tudo que a senhora está escutando é dentro da senhora. E é realmente. Então, eu fiquei procurando o que é auscultar. É a ação de escutar os barulhos interiores de um organismo. Então, fiquei pensando, a doutrina de Jesus, ele teve essa capacidade de penetrar o íntimo das pessoas. Ele sabia, por exemplo, da revolução, da briga interna que Judas, por exemplo, travava consigo mesmo, acreditando no que ele faz, naquele homem, naquele Jesus, na mensagem, mas querendo uma revolução. Então, ele sabia. Ele nunca, mais do que nunca, ele escutou, por exemplo, o que se passava por dentro de Pedro. Né? Então, ele tem essa capacidade de entrar e ouvir o interior das pessoas. Né? Quer dizer, a doutrina do Cristo é justamente isso. Entrar dentro de nós mesmos para que escutar aquela revolução, aquela confusão de sentimentos e, como ele diz aqui, soerguer o combalido, né? Buscar o equilíbrio aqueles que está. Ela serve para isso, para buscar novamente o equilíbrio de vida, né? Nos soerguer diante de uma queda. Peraí, não vamos permanecer. Cair é humano, mas permanecer na queda, não. Então, tudo isso é a doutrina do Cristo. Todas as suas lições são feitas de imagem singela, com alto teor de comunicação. Os textos mais vigorosos não perdem a linha direcional da pujança do amor. Quer dizer, é feito da natureza, dos pássaros, das aves, das plantações de lírio, né? Tudo dali ele tirou, vamos dizer assim. Por quê, gente? Porque aquilo era o reino de Deus. Ele estava trazendo exemplo do reino de Deus presente na nossa vida, do nosso cotidiano. Quando verbera, quando censura, quando critica, investe contra o erro,
mas ampara quem se deixou vitimar pelo engano. Esse aqui é um exemplo, gente, que eu acho assim, que serve para nós, né? Porque a gente, quando... Até com os nossos filhos, com os nossos parentes, às vezes a gente dá um sermão na pessoa, humilha a pessoa. Não é que a gente não deva corrigir, mas com doçura, com amor. A gente tem que mostrar o erro que a pessoa fez, mas não precisa ficar esmagando o errado, né? Aquele que cometeu o erro. Então, veja bem, quando ele fala para a mulher adúltera, vá, eu não vou te condenar, mas vá e não tornes a pecar. Ele estava fazendo uma censura, ele estava dizendo para ela, você errou, mas eu não precisou fazer um sermão, olha, tá vendo o que você fez, você não tinha nada que olhar para o outro homem, não falou nada disso. E ele era o único que tinha moral para isso. Mesmo assim, ele tinha o equilíbrio. Quando condena, se dirige ao egoísmo, auspiciando a reparação para o egoísta. Quer dizer, aquele exemplo de quando ele vai jantar na casa de Simão, né? Que aquela mulher vem e que derrama perfumes, enxuga com cabelo, e Simão olhou, se ele soubesse que essa aí, quem que é essa impura tocando no pé dele, né? E ele censura, falou, mas como? Eu vim aqui na sua casa, você não me ofereceu nada, essa mulher chegou de fora, que não é nem da sua casa, e está aqui me lavando os pés, e você que é o dono da casa, que é o dono, não faz isso. E não é uma censura? Ele não está condenando no Simão um gesto de egoísmo, mas olha a maneira como ele faz essa censura, né? Quando chama, não insulta com ameaças, antes, em voz imperativa, define as linhas de comportamento através das quais se faz possível a integridade moral do homem. Quando ele fala, raça incrédula, até quando estarei contigo? Quer dizer, ele está chamando a atenção dos apóstolos. Vocês precisam confiar mais, vocês precisam ter mais fé. Mas ele faz de uma forma que a pessoa vai buscar interiormente a resposta. Isso que é interessante, né? Que isso é que demonstra a grande sabedoria do Cristo, né? E dos grandes mestres, né? Que não reprovam, mas sim questionam para que a pessoa, por si só, busque as respostas interiores, né? Não sistematiza técnicas, nem sobrecarrega de exégenes, de explicações, né? Não tem aquele pralaviado, aquela coisa prolixa que fala. Tem gente que fala tanto, explica tanto, que depois confunde até a cabeça da gente com as explicações, né? Jesus era simples. É uma associação de uma coisa simples com a natureza, você associa. Para que vocês estão desesperadas com as coisas do mundo? Se Deus provém os pássaros, se Deus provém as plantações, por que Deus vai abandonar o seu filho preferido, que somos nós, a humanidade? Isso faz nos refletir nos momentos atuais, né? A pandemia está aí. Mas será que nós estamos abandonados? Não estamos abandonados. Tem uma razão, um processo, uma recuperação, um ajuste da humanidade do momento para essa situação atual que nós estamos vivendo. Suas conotações se inspiram em lírios do campo, em redes do mar, em pássaros dos céus, semente da terra, varas, grãos de trigo e mostarda, peixes e pães, azeite, moedas e pérolas inspiram os poemas incomparáveis das parábolas que lhe conservam a grandeza. Olha aqui, só coisa da natureza, só coisa natural, sem grandes explicações filosóficas, e que até hoje nós a estudamos, nós buscamos, nós procuramos interpretá-la, até hoje serve ainda de base para os nossos estudos. Oi, fala. Quer falar, Margarete?
Ah, tá bom. Nunca. Mós, o que é mós? É aquelas pedras de engenho, né? Uma que espreme, é igual aquelas. Igual engenho mesmo, né? Que você coloca, por exemplo, a cana de açúcar e elas duas vão se rodeando assim, vão espremendo, né? Então, isso é mós. Mós e jumentos, candeia, portas e estradas, luz e trevas, são as constantes enunciações que norteiam, sem margem para equívocos. Dores e problemas, enfermidades cruéis e dramas tormentosos recebem cuidados especiais que logo se ai, meu Deus, consubstanciam em alegrias, saúde e bom ânimo. Espíritos perturbados e lúcidos aparecem a miúde em triunfal vitória da vida sobre a morte, sem celeumas verbalística nem discussões inoperantes, comprovando a procedência do esforço individual a benefício de cada criatura. Então, todos esses exemplos, todas essas imagens que ele busca da própria natureza, das atividades cotidianas dos apóstolos, daquele povo simples, tudo isso é uma espécie de chamado, né? Para que cada um proceda o seu esforço individual. E parece, às vezes, assim, até uma contradição, né? Porque a gente fala assim, mas será que não é tão egoísta eu pensar em mim, na minha melhoria, quando existe tanta gente sofrendo? Mas é justamente aí que está a grandeza e a simplicidade. Porque quando nós melhoramos, por menor que seja a nossa melhora, a gente contagia o ambiente que nós estamos. E com certeza, a gente acaba envolvendo aqueles próximos a nós. É igual aquela mensagem do cachorro, né? Que o rapaz desentendeu com a mãe porque aconteceu um probleminha doméstico, ele saiu, encontrou o cachorro, chutou o cachorro ficou com raiva, se sentiu, mordeu a perna de outro que ia passando, aquele que ia passando caiu, porque é assim. Então, da mesma maneira que um gesto inconsequente de raiva, de negatividade, cria uma onda e vai envolvendo outros, ao contrário, quando nós fazemos um gesto de boa vontade para nos melhorar intimamente, mas você só está melhorando você, mas você, mesmo sem perceber, você está ajudando ao seu derredor. Eu não sei se vocês viram numa palestra do Haroldo, ele conta um caso do Chico, que Chico gostava muito de animal e tinha uma cachorrinha. E que eu achei engraçado isso aí, eu já tinha lido em algum lugar. E aí ele diz que ele tinha uma cachorrinha e toda vez que ele chegava do serviço, ele tinha, antes de ele ir para os trabalhos lá na casa, lá no centro onde ele atendia, ele dava comida para o cachorrinho, às vezes ele ainda ia dar banho, às vezes o cachorrinho era de rua, ele tinha que aplicar o remédio, e aquilo tomava algum tempo. E essa pessoa que trabalhava ali no centro, junto com ele, via todo esse trabalho e sempre o cachorro sempre doente, sempre perebento, e o Chico tendo que, às vezes, comprar remédio. A pessoa falou, sabe uma coisa? Eu vou ajudar o Chico. Eu vou fazer eutanásia nesse cachorro. E matou o cachorro. Quando o Chico chegou e viu mas o Chico ficou triste e com raiva, não falou nada para a mulher, mas ficou muito aborrecido. E aquele sentimento que ele levava de mágoa contra aquela pessoa que tinha feito aquilo, porque ele fazia aquilo com amor, aquilo não era trabalho para ele, mas a pessoa, coitada, não, está trazendo muito trabalho, prejudicando, ele está atrasando. Né, não tem jeito, esse cachorro matou o cachorro, né? Deu uma injeção lá e matou o cachorro.
aquele sentimento começou a atrapalhá-lo no trabalho que ele desempenhava, na psicografia. E Emmanuel falou para ele, mas por que isso? Ele falou, mas por que, mano? Você viu? Ele falou, olha, você tem que fazer o seguinte, procura saber qual que é a coisa que mais essa pessoa gosta e compra um presente para ela. Ele falou, o quê? Eu vou comprar um presente? Ela me tirou a coisa mais querida que eu tinha. Ele falou, procura saber. Aí diz que o Chico descobriu que o que ela mais queria, ela costurava, era uma máquina de costura. E comprou a máquina de costura. Ele falou, e a mãe ainda falou para ele, mas Chico, não sou eu que estou falando isso, não, é Jesus que está falando. Jesus que falou para a gente perdoar, não sou eu que estou determinando, não. Aí o Chico comprou uma máquina de costura e deu para ela. Diz que a mulher ficou tão feliz, porque a mulher queria tanto aquela máquina de costura, mas ficou tão feliz que, na hora, Chico viu, saiu do coração daquela mulher uma luz, uma energia tão positiva e entrou dentro do coração, foi diretamente para o Chico. Então, você vê, olha só, ele captou, ela não teve intenção de magoar, mas de uma forma, talvez, bem mal pensada, né? Achou que estava fazendo um bem. Ele ficou magoado. Aquela mágoa dele prejudicou o trabalho de psicografia. Quando ele faz o trabalho contrário, quando ele dá um gesto de perdão e dá um presente para aquela mulher, ela vibrou de forma tão positiva que beneficiou, ele pôde novamente retornar à psicografia com a mesma vibração anterior. Então, isso que parece impossível a gente falar assim, eu vou trabalhar só para mim, melhorar. Não é só para você. Você, de uma forma ou de outra, você está beneficiando a sua volta, ao seu derredor. Então, vamos lá. São herdeiros de Deus os pacificadores, os pobres de espírito, os perseguidos, os aflitos, os que choram, os sedentos de justiça, os esfaimados, os limpos de coração, os insultados, injuriados e desprezados. Olha aqui o Sermão da Montanha. Em razão de serem fiéis à verdade, bem-aventurados por triunfarem sobre as vicissitudes transitórias. Isso são palavras de Jesus. Substitui o temor pelo amor a Deus. Deus deixou de ser aquele senhor, aquele espírito bravo que castigava, para se tornar um pai amoroso. O Senhor dos Exércitos torna-se pai amantíssimo. Aí agora, até aqui ela falou do Cristo. Agora veja bem aqui. Fenômeno consentâneo ocorre com a doutrina espírita, que restaura os postulados do Evangelho, dando-lhe atualidade. Então, aqui ela vai começar a fazer uma correlação entre a doutrina do Cristo e a doutrina espírita. Ele disse, eu vos enviarei o Consolador. Muitos dizem que o Espírito da Verdade, que participou ativamente na elaboração, é a figura do Cristo, né? Então, veja bem, aqui ela começa a fazer as correlações. Nenhuma imposição, constrangimento algum, deflui das soberanas conceituações com que Allan Kardec estruturou a codificação do Espiritismo. A gente, mais do que nunca na doutrina espírita, a gente aprendeu a tão falada livre-arbítrio, que nós agora aprendemos que tudo precisa ser... Nós aprendemos a respeitar o livre-arbítrio nosso, o livre-arbítrio de quem convivemos, e sabemos que é por aí, né? O amadurecimento chega individualmente a cada um de nós. E nós precisamos aprender a respeitar isso. Já li. Filosofia profunda e lógica assenta os postulados na razão, objetiva
com que se afirma no consenso do pensamento universal. Eu achei interessante dizer, porque muitas vezes a gente diz assim, a doutrina espírita no futuro vai ser uma religião comum, todos serão espíritas? Não, necessariamente não. Não há necessidade disso. O que é importante é que os princípios que ela elenca sejam aceitos normalmente. E é interessante observar que isso já vem acontecendo. Por exemplo, hoje nós sabemos, eu lendo uma reportagem, que em alguns hospitais, não sei aqui no Mato Grosso do Sul, mas eu li essa reportagem, falava em São Paulo, que aceita a prática da aplicação do passe, da oração aos doentes. Existem já algumas universidades que já aceitam o estudo da espiritualidade, algumas cadeiras das suas matérias ser ministradas sobre isso. Quer dizer, então você vai ver os postulados. Não precisa rotular, sou espírita, mas basta que você aceita a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, né? Então, tudo isso, é por isso que ela fala um pensamento universal. Não precisa rotular, sou espírita, essa é a minha religião. Não existe, desde que isso será uma coisa comum, natural. Falar com os espíritos será naturalmente. A reencarnação também, porque a ideia da reencarnação não é uma coisa nova, inventada pela doutrina espírita, né? Mas ela foi esquecida, foi abandonada, foi conjurada, e hoje ela é resgatada novamente como um fator natural. Uma coisa que você não precisa ser espírita para ser reencarnado, você vai reencarnar sendo espírita ou não, né? É interessante. Ciência experimental de largo porte estabelece liames entre a fé e a razão, que se completam em harmoniosa identificação. Quem comprova, crê. Quem sabe, crê. E quem crê, transforma-se para melhor. Por isso a necessidade do estudo. Eu fiquei contente em ver, até foi recente essa pesquisa que foi levantada, que os espíritas é uma das religiões em que o hábito da leitura é bastante grande. O índice de espírita, do consumo de livros pelo movimento espírita é bastante grande. Então, isso também. A gente sabe que também tem muita coisa aí no meio aí que não é tão confiável. Mas só o hábito de se buscar, de se pesquisar, de se estudar, já é uma busca vamos dizer, de comprovação. Será que isso realmente é certo? Será que isso realmente é lógico? Religião do amor e da caridade, fora da caridade não há salvação. Estatue a legitimidade da renúncia e da abnegação como fundamentais para a vida perfeita. Renúncia daquilo que não nos acrescentará nada na nossa realidade espiritual. Todo o contexto da doutrina é contrário à violência, ao temor, à imposição. Encoraja o homem nas lutas, mas não lhe faculta o despotismo. Quer dizer, nós podemos lutar, nós devemos lutar pelo ideal, nós devemos nos indignar por as coisas injustas que nós estamos rodeados, mas de uma forma serena, não de uma forma autoritária. Ajuda o caído sem lhe justificar o desculpismo. Porque Deus quis assim. Porque é assim mesmo que tem que ser. Não. Aquela mulher que sofria de hemorragia, que buscava, aquela mulher já tinha procurado tudo. Até que ela ouviu falar, olha, tem um homem aí que está curando, mas ele vive rodeado. Não, mas basta encostar na rua. Quer dizer, é buscar ser, não é porque eu caí no erro, não, porque eu ainda sou inferior, não, porque eu ainda tenho bastante encarnação pela frente. Não, caiu, levanta. Errou, volta,
levanta novamente. Eu vi há muitos anos atrás uma palestra de Divaldo que eu já procurei para me ler, escutar de novo, não acho. Mas uma coisa que me marcou, ele falou assim, toda vez que a gente cai, pode prestar atenção, na hora que você faz o esforço, cair, ele estava falando do exemplo de uma queda física mesmo, cair. Quando você levanta, você não vai fazer um esforço, e esse esforço que você faz para levantar, você nunca levanta no mesmo lugar, você sempre vai um pouquinho para frente. Então, ele falou, esse é o exemplo. Quando nós caímos moralmente, e a gente não deve permanecer ali caído, levanta novamente, porque aquele gesto que a gente faz de soerguer nos fará com que automaticamente nós já demos um passinho mais à frente. É interessante isso. Atende o enfermo e o perseguido sem lhe procrastinar a necessidade da reparação. Quer dizer, olha, você errou, muito bem, se arrependeu, ótimo, o primeiro passo é o arrependimento. Agora vai ter a reparação. A lei de causas e efeito. Então, eu plantei espinho, eu vou colher espinho. Mas daqui a pouco eu posso arrancar todos aqueles espinhos e começar a plantar a rosa. Começar a plantar o trigo que vai alimentar a boca de alguém. Eu plantei discórdia, eu vou colher a consequência daquela discórdia, mas eu posso, no mesmo tempo que eu estou colhendo a discórdia, a discórdia e a intriga em volta de mim, eu já posso estar plantando paz, harmonia. Eu posso fazer simultaneamente esse movimento. Lidando com os espíritos, adverte os homens quanto ao mundo da erraticidade, cujos habitantes, procedentes na sua grande massa da terra, prosseguem com os hábitos e valores que lhes são próprios. Não estimula fantasias mirabolantes, nem profetismo aparvalhante. Quer dizer, eu acho interessante uma coisa que me fascina na doutrina espírita, é justamente isso, é desmistificar essa história de espírito. Porque o espírito me falou, o espírito, mas o espírito sabe. Quem é esse espírito? Hoje estou encarnada, se eu morrer, amanhã eu sou espírito. Espírito só um espírito desencarnado. Quer dizer, é a mesma coisa. Eu tenho medo, tinha uma amiga que falava, eu tenho medo de espírito. Eu falei, mas então vai ser complicado, porque quando você morrer, as pessoas vão ter medo de você. Não, eu falei, mas é você, esses espíritos que você fala, ai, Deus que me livre de ir no centro espírita, e eu não quero, morro de medo de espírito. Mas sua mãe, que já desencarnou, é um espírito. Você tem medo dela? Não. Então, quer dizer, desmistifique essa ideia. Porque o mundo espiritual, como ela diz aqui, a erraticidade é habitada por aqueles que já tiveram aqui. Uma hora nós estamos lá, temos para cá, e daqui para lá nós vamos, e assim, essa circulação entre os dois mundos não é motivo para nós vamos dizer assim, nos assustarmos, né? E nem acreditar naquelas coisas mirabolantes, né? E principalmente no momento que nós estamos vivendo atual, né? As premonições que procedem dos seus textos fulgurantes são colimadas pela esperança da vitória do bem e estribadas na perfeita identificação com o ensino do Cristo sobre os fins dos tempos em que o mal desaparecerá, mas os maus serão resgatados pela redenção deles mesmos. Quer dizer, é interessante essa parte aqui, é que nosso tempo é muito curto, mas tem aquela última parte da Gênesis, que fala dos fins dos tempos. Olha, é muito bom a gente ler aquilo, viu, gente? Porque a gente vê assim que tudo é tão natural, né, ali da forma como Allan Kardec narra aqueles chamados fins dos tempos, né? E me chama a atenção assim, para a gente não aprender a valorizar, que é tanta mensagem que chega, porque a Terra, porque isso. E não é assim as coisas, né? As coisas estão obedecendo a um processo natural.
as transições é um momento oportuno e é natural que quando acontecem essas transições, toda mudança, quando a gente faz uma mudança na casa da gente, quando chega a mudança, que vem aquelas caixas todas, quem já mudou sabe disso, que você olha assim para a sala, dá vontade de falar, meu Deus, vou sair correndo daqui. Né? Ai, meu Deus, aí você começa a abrir as caixas, procurar lugar onde vai pôr, e depois sobra aquele monte de caixa, monte de papel, a casa suja. Você não imagina que daqui um dia, daqui algumas horas, você esquece tudo, que a casa depois você limpa, você tira tudo, tudo tão arrumadinho, novo, cheiroso, você fala, ai, mas que maravilha. Você até esquece daquela tumulto que foi a mudança. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. É uma mudança. E como toda mudança, tem os seus tormentos, né? Não são espíritos superiores, aqueles que se atribuem o direito de inquietar os homens com prognósticos tenebrosos em relação ao futuro ou com fantasias exageradas sobre o progresso da Terra e a celeridade com a qual se dará. Calma! Espírito superior não fica mandando mensagem nem recado alarmista. A gente tem que pôr isso aí. Se você vê, se a gente pegar, por exemplo, aquelas últimas mensagens de Bezerra de Menezes, naquelas conferências que o Divaldo participou e que ele recebe, né? Que ele até muda, transfigura a imagem, a voz, são mensagens que conclamam o otimismo, a força, a coragem, ao estudo, a perseverança, a abnegação. Né? É isso que... Não é falar, olha, que vai acabar, que vai vir isso. Não, mesmo aquelas mensagens, você pode ver, a mensagem de espírito superior, ela não perde em detalhe. Ela conclama a gente a nos relevar, a crescer. Está difícil, mas é o momento. Nos chama, acena-nos cada vez mais com a bandeira da esperança. Vai ser uma época árdua? Vai ser. Né? Mas vocês precisam se unir. Enfim, essa é o chamamento. Não se perde, por exemplo, em coisas fantasiosas, em coisas assim que você vai escutar uma mensagem, meu Deus do céu, que tragédia. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Acautelai-vos dos exageros de qualquer procedência, aprofundando reflexões nas fungentes páginas do Evangelho e da doutrina espírita, nas quais auriremos valor e recurso para o êxito dos tentames evolutivos. Jesus é mestre. Aliás, foi o único título que ele reivindicou, o título de mestre. E Kardec revelou-se-nos discípulo superior, modelo para todos nós que desejamos alcançar a meta da perfeição. Olha aqui a evolução determinada por Deus. O Espiritismo, à semelhança do cristianismo, é claro como o sol. Os erros que possam aparecer em seu nome correm por conta da invigilância de médios ociosos ou emocionalmente perturbados, mas que não alcança o cerne da doutrina. Pervargam, quer dizer, cruzam, atravessam pelo movimento espírita, tais profecias assustadiças que agradam a uma faixa de mentes inquietas ou ociosas e marcham para o ouvido, para o esquecimento. Quer dizer, ainda tem, né? Infelizmente, a gente tem que aprender a fazer uma distinção entre doutrina espírita e movimento. Por isso a importância do estudo. Por isso é importante a gente estudar a doutrina espírita. Eu lembro que uma vez, lá no centro que eu frequentava, em Corumbá, aí alguém disse assim, que lá a gente, no dia de passe, a gente fazia exposição do Evangelho. Isso anos, né? Pegava do primeiro capítulo, tal, chegava no final, voltava de novo no Evangelho, e vamos no Evangelho. E era aquilo, né? E aí, isso há anos. Entrava, saía ano, entrava diretoria, saía diretoria,
era 2 dias de passe, terças e quintas. Não, minto, segunda e quinta. Nesses 2 dias, o tema de preparação lá para a hora do passe era o Evangelho. Aí alguém falou assim, chega, gente, olha quantos anos a gente estudando esse Evangelho, vamos por outro livro, vamos por outras obras, né? Aí eu lembro bem que o presidente, na época, ele falou assim, olha, gente, ele olhou para a mulher e falou assim, você já vive tudo isso que está escrito no Evangelho? Ela falou, não, claro que não. Falou, então, nós temos que continuar estudando. Enquanto a gente não viver na integridade tudo isso que está escrito no Evangelho, nós não vamos parar de estudar. Nós vamos continuar estudando o Evangelho para preparar o ambiente para o passe. E continuamos. Eu não sei agora, né? Não frequento mais lá, mas era assim. Entrava ano, saía ano, e era interessante, porque cada vez se caia, já estudei isso aqui. Mas aí ele falou, nada impede de você acrescentar outras obras, né? Para fundamentar isso aí, mas é o Evangelho que nós vamos estudar. E é verdade isso. Isso eu fiquei marcado. Eu falei, realmente, enquanto nós não vivemos na sua integridade esse Evangelho, nós precisamos estudar. Para que a gente não caia nesses engodos, nessas enganações, né? Que, infelizmente, existe realmente dentro do movimento espírita. Mas não é doutrina espírita. Saibamos distinguir isso. Sem embargo, a revelação, em toda a sua eloquência, permanecerá como farol abençoado para os tempos porvindouros do amanhã, clareando rotas e iluminando consciências nos rumos da vida verdadeira. Qual que é a vida verdadeira? A vida espiritual, né? Nós somos espíritos momentaneamente encarnados, desempenhando as tarefas que são necessárias para a nossa evolução. Então, é essa. Vocês viram, gente, vocês não concordam comigo que esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós estudamos? O que vocês acham? Impressionante. Impressionante. Eu falei, gente, parece que a gente podia emendar assim, Joana com Amélia. Não sei se foi esse dia, talvez necessário para mim, né? Estudar bastante isso aí, mas eu achei assim, muito ligado. E essa conjunção que ela faz, né? Essa interligação que ela faz com a doutrina espírita e o ensinamento de Jesus, né? Toda a base do ensinamento de Jesus, que tem como amor, a esperança, a paz, é o que a doutrina espírita prega. Nós não estamos aqui para condenar evangélico, católico, bandista, não é nada. Respeitamos, aprendemos a respeitar cada um. É interessante que cada pessoa, a religião, parece que chega para atender a necessidade de cada pessoa. Mas essa pessoa precisa ainda daquele sistema do evangélico, ainda ela aceita aquilo, para ela funciona, né? Logicamente que há os exageros, assim como tem exagero em todas as religiões, mas às vezes ela precisa ainda daquele jeito, daquela condução do processo religioso, né? E quando a doutrina espírita já é um desafio, porque realmente a doutrina espírita é um convite para que a gente cristianize a nossa vida. Aí eu entendo isso, é o grande desafio, é trazer a figura do Cristo na nossa vida. E onde que a gente vive isso? É lá no centro espírita? Não é. Eu não estou criticando o centro espírita, aliás, eu acho importantíssimo o trabalho do centro espírita, porque foi graças ao trabalho do centro espírita que eu tive acesso à doutrina espírita. Mas não é lá que a gente pratica a doutrina espírita. A gente pratica dentro de casa, com os parentes difíceis, com o cônjuge difícil que às vezes a gente escolheu, a gente pediu, com aqueles filhos problemáticos, com aqueles irmãos que cobram da gente sempre, com aquele vizinho.
com aquele colega do trabalho que procura fazer tudo para prejudicar a gente dentro do trabalho. Aí a gente vai lembrar, puxa, mas está falando lá que eu preciso perdoar 70 vezes 7 dias. Espera aí, vou fazer as contas. Quanto que é 70 vezes 7? Dá 40, 490, né? Não é isso? 400, e um perdoar. Isso cada um dos defeitos. Né? Puxa vida, ai, mas você perguntar 490 vezes, você já nem lembra mais, já nem perdoa mais, já nem ligo mais. Né? Então, tudo isso o templo, aí isso que eu falei, a associação. Jesus pregava e ensinava lá no meio da natureza, no meio daquelas profissões. E onde que nós temos que viver a doutrina espírita? É nesse meio aqui, nós estamos mergulhados, nós estamos inseridos. Eu enxergo, assim, sinceramente, a casa espírita como um lugar que a gente vai para reabastecer as nossas baterias. Por isso que é importante a gente sempre procurar uma casa séria, né? Porque também tem muita coisa aí meio diferente. Eu não vou fazer uma crítica meio diferente, né? Que aqui em Campo Grande eu já fui em alguns lugares aqui que eu falo, meu Deus, eu não voltei mais. É um lugar bom, mas não batia, né? Com aquilo que a gente, um pouco que a gente já tinha visto. Mas a gente anda por aí, sabe? Então, é um lugar sério. Você vai lá, você precisa do lado social, né? De conversar com as pessoas, de receber aquele... A gente sabe que aquele ambiente ali está protegido, está montado com uma energia positiva. Né? Então, a gente vai lá como uma forma assim, de reabastecer, recarregar, dar uma carga na bateria, mas o trabalho real é no nosso dia a dia, no ambiente onde nós estamos inseridos com as pessoas com quem nós convivemos. Não tem outra forma de a gente fugir disso, não. Então é isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô Marli, eu lembrei aqui, assim, vendo que a Joana fica ressaltando, explicando, demonstrando a importância da própria doutrina espírita ali, né? Sim. Quer dizer, ela traz um texto, porque assim, por mais que a gente tenha acesso, né? Talvez a gente até não se dê muito conta de tudo que recebemos em termos de orientação e condições mesmo, né? Para a gente viver o cristianismo, né? E aí eu lembrei daquela palestra, acho que foi até a que a Alexandra colocou palestra, não, aquela conversa do Divaldo, falando sobre a perseguição, né, dos obsessores que perseguem e por que tanta perseguição com os espíritas, né? A espiritualidade inferior perseguindo os espíritas. Ele ressaltou isso, o Divaldo falou isso, né? Sim, eu lembro disso. Porque o espiritismo, ele traz o cristianismo mesmo lá, do evangelho do Cristo, de fato, da época em que Jesus trouxe a Boa Nova, né? Porque ao longo do tempo, o cristianismo foi sendo deturpado, né? Sim. E aí, na revelação, né, como revelação, a doutrina espírita chega para resgatar o cristianismo verdadeiro. Eu achei interessante o Divaldo falando isso. Então, assim, imagina que nós estamos tendo essa possibilidade, né, de estar em contato com tudo isso para nos orientar, para nos auxiliar, né? E aí a Joana ressalta também essa importância, né, do próprio espiritismo aí. É interessante a gente observar, assim, que, por exemplo, dentro da família da gente mesmo, eu mesmo, né? Meu irmão é católico, apostólico, romano,
cursilista e tudo mais, né? Ele não aceita, ele não entende esse negócio de falar que vai voltar, que é reencarnar, que não sei o quê, não entende. E você sabe que quando ele fala essas coisas, eu fico às vezes pensando, olha, eu dou graças a Deus porque, vamos dizer assim, por eu entender isso e isso não me chocar. Por exemplo, eu não acho assim, nada espantoso falar de reencarnação, de conversar com os espíritos. Eu acho assim, natural. Eu acho que isso não é uma coisa assim sobrenatural, não sei, sabe? Então eu fico pensando assim, puxa vida, graças eu dou a Deus por ter tido acesso a essa doutrina e ela não ter me chocado. Ao contrário, eu vejo assim como um grande desafio para a minha vida, né? Porque você tem horas assim que você tem vontade de ter uma reação bastante humana, bastante primitiva daquela Marli lá, de vontade de falar um monte de coisa, e você ainda tem a vontade, mas você já consegue materializar, você já consegue botar uma água na boca, não literalmente falando, mas você coloca uma água, espera passar aquela impulsividade, opa, passou. Isso, então, esse é o grande desafio. Não esses princípios que, às vezes, a gente vê que, para certas pessoas, são coisas impossíveis. Que esse negócio de ficar falando com o espírito? Não, esse negócio de falar que vai e volta. Não, sabe? E eu falo assim, puxa, graças a Deus que eu aceitei isso, entendi isso, e isso nunca me chocou. Nunca foi motivo, assim, para mim... mas que nem de deslumbramento e nem de incredulidade. Porque não é isso, é isso, não, então é isso, vamos embora. Sabe? Eu acho que o grande desafio realmente é esse controle das emoções e esse controle que a gente tem que fazer conosco mesmo, né? Esse trabalho, esse campo de ação, né? Que não é pequeno, é muito grande. Então, tá, gente, mais uma vez nós passamos um pouco aí, se bem que a gente começou também, era 13h40. Então, de alguma forma, passamos 3 minutos. Gente, alguém gostaria de fazer a prece, encerrar?